O Pode Fazer Ciência está de volta. E nesse episódio, o nosso tema é Desenvolvimento Sustentável, Estudos da Unital nas regiões Norte e Nordeste. Eu sou a Bruna Silva e recebo aqui no nosso estúdio o professor Dr. Edson Trajano, que é o coordenador do mestrado em Planejamento e Desenvolvimento Regional da Universidade de Taubaté, e também os mestrandos Camilo Felipe Costa Lesce, Lisiane Fátima Prichoa de Marchi, que é de Dianópolis, Tocantins, e a mestranda Elisiane Lima Rosa, de Imperatriz, Maranhão. Sejam todos bem-vindos ao Pode Fazer Ciência. Para a gente começar esse bate-papo, eu gostaria que os nossos mestrandos contassem para a gente sobre as suas pesquisas. Elisiane, que é de Imperatriz, Maranhão, tem como objetivo de estudo a comunicação em uma instituição de ensino superior pública federal. Elisiane, conta pra gente sobre a sua proposta de pesquisa. Primeiramente, obrigada pela oportunidade de estar aqui divulgando a pesquisa que nós temos realizado. A pesquisa que eu tenho desenvolvido, ela investiga os meios institucionais de uma instituição de ensino superior pública federal da cidade de Imperatriz, do Maranhão, e como que essa instituição ela divulga o conhecimento científico que é produzido pela universidade para a sociedade em geral. E partindo do contexto, que a universidade ela tem funções de ensino, pesquisa e extensão que contribuem para o desenvolvimento econômico, cultural e social. E também partindo do contexto que para que o conhecimento científico que é produzido pela universidade, que ele chegue na sociedade, é necessário que haja a divulgação científica, que é isso que nós estamos fazendo aqui hoje. E dessa forma, essa divulgação científica ela ocorre por meio da comunicação pública da ciência. E a minha pesquisa, ela pesquisa exatamente isso, que é a comunicação pública mais a secundária, que é voltada para o público leigo ou não especializado. E o objetivo da minha pesquisa é exatamente isso, compreender os meios institucionais que são disponibilizados por uma instituição de ensino superior e como que eles têm sido utilizados para a promoção da comunicação pública secundária da ciência na região, considerando o impacto dessa divulgação para o desenvolvimento regional. Perfeito. Camilo, você também faz a pesquisa, em Dianópolis, mas o seu foco é o turismo. Qual que é o título da sua pesquisa e por que você decidiu estudar esse tema? Prazer estar aqui, me chamo Camilo, moro no município de Dianópolis, Tocantins, o sudeste do estado de Tocantins, e a minha pesquisa é o turismo como possibilidade de desenvolvimento sustentável no município de Dianópolis. O município de Dianópolis está localizado na região das Serras Gerais, que é vizinha do Jalapão. É uma região que tem muitos recursos naturais, como cachoeiras, rios, cavernas, cânions, da mesma qualidade do Jalapão, com acesso melhor até, porque a gente não precisa de carro 4x4 para ir, Só que ainda não está no mesmo patamar de visitação, nem de divulgação, nem de conhecimento geral do público. E na nossa pesquisa a gente vem trazer o porquê, O porquê que Dianópolis e as Serras Gerais ainda não chegaram no patamar que deveria estar no turismo. O meu objetivo é fazer uma correlação entre a atividade turística do município e os princípios de desenvolvimento sustentável, Uma das coisas que atrapalha nosso desenvolvimento lá do município é o isolamento geográfico que a gente tem lá, A cidade maior que tem mais próxima, que é a capital do Tocantins, que é Palmas, tem 300 mil habitantes, ela fica a 335 quilômetros de distância, Então, tudo que chega em Dianópolis chega mais caro, tudo é mais difícil para a gente lá. Apesar de ter rodovias, não é caminho para ninguém. Não é. Um ponto que a gente está focando na pesquisa também é a questão da regularização desses recursos turísticos. Saiu agora em 2022, o diagnóstico do SEBRAE, onde aponta apenas um
atrativo turístico no município. Quando nós temos mais de 20 recursos turísticos, acontece que esses atrativos, esses recursos turísticos, não podem ser considerados atrativos porque eles não foram regularizados. Então, são, a maioria, em propriedade privada e eles precisam de uma regularização, né, junto ao Ministério do Turismo, junto à DETUC, né, que é a Secretaria de Turismo, né, para poder ser divulgado pelo Estado, pelo município, ou até pelo governo federal. Então, na medida em que não tivermos essa regularização dos recursos, não poderemos avançar como o Jalapão. O Jalapão, que é nosso parâmetro, né, de turismo, tem todos os atrativos regularizados, né, cadastrados no Ministério do Turismo, né. Existe uma preocupação muito grande com a sustentabilidade da atividade turística, inclusive com limitação de número de pessoas de visitação, tempo de visitação, né? E como no município de Higienópolis não está regularizado, o turismo vem acontecendo de forma que não tem respeitado, né, os parâmetros de sustentabilidade. Então, a pesquisa ela acende um alerta também sobre um problema que é evidente, né? A Lisiane, que é do Tocantins, faz um estudo em pequenas propriedades rurais do município de Dianópolis. Lisiane, fala pra gente o tema e o objetivo da sua pesquisa. O tema do meu trabalho é o agronegócio e os indicativos para o desenvolvimento sustentável local, né? Um estudo sobre a agricultura familiar no município de Dianópolis, Tocantins. Por que do tema, né? O objetivo na verdade, investigar se há e quais são as estratégias abordadas, né, pelo município, enfim, para atender as demandas desses pequenos produtores, né, da agricultura familiar. Até o presente momento, o que eu averiguei, né, dos entrevistados, foi que o que falta é informação. Estamos voltando para a parte de comunicação, né? A questão desses produtores não terem acesso, né, às informações, como principalmente um dos principais problemas que eu vi foi a questão de acesso ao crédito. Existe os planos safra, que inclusive essa semana, né, já teve uma pontuação sobre isso agora para os próximos meses, enfim, mas o pequeno produtor ele não tem acesso a essas informações, né? Então, eles produzem, além, né, desse ponto, um problema é a questão do escoamento da produção. Normalmente, os assentamentos, ou enfim, as comunidades, né, estão distantes, né, da cidade, 70, 80 quilômetros, estrada de chão, o acesso não é bom. Então, um dos pontos das dificuldades que eles citaram foi justamente a questão do acesso das estradas serem em péssimas condições, né, de eles escoarem esses produtos, bem como não ter políticas públicas para atender, né, para ajudar eles, ou mesmo na questão para efetuar com assistência técnica, enfim, como também para poder passar, escoar essa produção que eles têm lá, né? Então, existe um número relativamente grande para o município, que o município ele é o maior da região sudeste do estado de Tocantins, da região sudeste são 21 municípios, ele é o maior, né? Tem 22 mil habitantes, então para lá é um município relativamente grande, e a agropecuária ela é o ponto-chave do município, né? Não tem indústrias, nem na região, né? O que está mais, as indústrias estão mais voltadas para próximo da capital, então assim, a população vive da agropecuária, ou seja, né? A agricultura familiar vive tanto da produção, né, de alimentos vegetais, né, como de origem animal, né? Então, toda pequena propriedade basicamente tem esses dois, né? Porém, acaba que não conseguem, né, ter esse escoamento e viver basicamente disso, né? Por causa da dificuldade, principalmente da escoação do que eles produzem. Entendi. Professor Trajano, então nós temos aqui 3 linhas de pesquisas diferentes, né? Em 2 estados diferentes aqui do nosso país. Como que esses estudos contribuem para o desenvolvimento sustentável dessas regiões?
Legal, a Universidade de Taubaté sempre participando desse debate de desenvolvimento regional. Nós estamos aí com 26 turmas já formadas no mestrado em Gestão e Desenvolvimento Regional e 15 turmas no mestrado em Planejamento e Desenvolvimento Regional. Os 3 alunos aqui são da turma 12 desse mestrado em Planejamento e Desenvolvimento Regional. E agora, a partir de setembro, o nosso doutorado em Planejamento e Desenvolvimento Regional com a nossa primeira turma da Universidade de Taubaté. Em todo esse tema, quando nós discutimos de desenvolvimento regional, não quer dizer necessariamente desenvolvimento do Vale do Paraíba, e sim desenvolvimento pensando em modelos para qualquer lugar do país. E aqui, esses 3 casos, são 3 pesquisas em andamento. Esses mestrandos ainda têm 2 fases para finalizar a pesquisa de mestrado, qualificação e defesa. Então, até o final do ano já estão aí pronto para a defesa desses mestrados. E é interessante, todos esses trabalhos estão preocupados com o desenvolvimento sustentável, pensando nos objetivos do desenvolvimento na Agenda 2030. Ou seja, nós temos que pensar que é importante um crescimento das atividades econômicas em qualquer região do país, vale para essas 2 regiões estudadas, mas que esse crescimento das atividades econômicas seja acompanhado de uma melhor distribuição de renda, ou seja, que melhore a qualidade de vida das pessoas, como o trabalho da agricultura familiar lá em Dianópolis, pensando nas questões ambientais, como o trabalho feito pelo Camilo sobre o turismo, que é importante, que o crescimento das atividades econômicas tenha um impacto menor sobre o meio ambiente e também, é claro, pensando no Jalapão, as riquezas naturais que seja preservada, que é a grande riqueza para essas regiões. E tudo isso precisa da comunicação. Então, ou seja, produzir ciência e essa ciência ficar presa só nos espaços acadêmicos, não estamos contribuindo de fato com o grande potencial da educação no processo de desenvolvimento local. Elisiane, que caminhos o seu estudo aponta para essa questão da comunicação da ciência, que é inclusive o que a gente está fazendo aqui nesse podcast? Que pergunta interessante essa que você fez. Dentre a coleta de dados realizadas durante essa pesquisa, na pesquisa bibliográfica, temos já como resultados finais que a universidade ela é um agente fundamental para o desenvolvimento regional. E ainda que a comunicação pública secundária da ciência é uma estratégia essencial para promover o desenvolvimento regional. Dentre a pesquisa bibliográfica, eu chamo a atenção para esses 2 pontos. No que se refere à pesquisa documental, é possível mencionar que no PDI anterior da instituição, que foi referente ao período de 2017 e 2021, a instituição pesquisada ela apresentou resultados insatisfatórios no eixo de comunicação, que é o eixo a qual nós estamos pesquisando. Porém, no PDI vigente, que é o de 2022 a 2026, a instituição ela já apresenta novos objetivos, metas e ações no eixo da comunicação organizacional. Que isso é bom, porque a universidade está buscando inovar e melhorar esses meios de comunicação existente. No que se refere às entrevistas, que foi um outro instrumento para a coleta de dados, foram entrevistadas 27 pessoas, que foram divididas em 3 grupos de amostra. O primeiro grupo se trata sobre os professores pesquisadores que são registrados no Diretório de Grupos de Pesquisas do CNPq. O segundo grupo se trata sobre o setor de comunicação institucional. E o terceiro grupo se trata sobre o setor de extensão. Os resultados têm apontado que a universidade ela possui meios institucionais para a divulgação da pesquisa, inclusive com programas específicos, como esse, para a divulgação do que é produzido pela universidade. Porém, a cidade de Imperatriz, que é o objeto de pesquisa, que é onde estou realizando a pesquisa, tem apontado dificuldades para divulgar as pesquisas que são realizadas no campus fora de sede. Que os meios institucionais eles têm sido direcionados mais ali para a capital, onde funciona a reitoria da universidade.
Perfeito. E agora eu faço a mesma pergunta para o Camilo e depois eu faço para a Lisiane também. Estudando a região de vocês, que resultados ou soluções vocês encontraram para os problemas das pesquisas? Então, na minha pesquisa, eu levantei dados oficiais, né, para chegar na conclusão se Dianópolis está atendendo aos princípios de desenvolvimento sustentável apontados na Agenda 2030, né, em que, no objetivo 8, 12 e 14, tratam diretamente do turismo, né, que é preservar a natureza, preservar a vida marinha, desenvolvimento sustentável das cidades, né. A partir desses dados, dentro da pesquisa, a gente pôde observar que as 3 esferas do poder público estão demonstrando preocupação no desenvolvimento da região sudeste do Tocantins, em que se encontra as Serras Gerais e o município de Dianópolis. Inclusive, estão saindo novas legislações para regulamentar a atividade turística. Existem programas de fomento ao turismo, né, no estado, especificamente programas estaduais de fomento ao turismo das Serras Gerais, para que não só a região sudeste, mas o estado do Tocantins seja um expoente para o turismo, né? Porque a aptidão pelos seus recursos naturais é muito grande. Só que está esbarrando nessas questões de falta de regularização, falta de divulgação. Por não estar regularizado, não pode divulgar. Então, uma coisa que tem contribuído bastante para o município de Dianópolis, né, o secretário estadual de turismo é nativo de Dianópolis. Ele nasceu em Dianópolis e ele está com um olhar muito voltado para lá, né? Pela primeira vez na história, o sudeste do Tocantins está sendo olhado, porque a nossa região é conhecida como Corredor da Fome. É um lugar que tem poucos votos, então, obviamente, os recursos para lá são preteridos, né? Então, como uma pessoa que entende da região, que sabe da aptidão, a política de fomento tem sido dedicada às Serras Gerais. Então, o que a gente percebe é que estamos num momento de virada no turismo de Dianópolis, porque o Sebrae está sendo um parceiro muito importante na medida que ele fornece gratuitamente cursos para o turismo, fornece o licenciamento para os atrativos. O Sebrae tem uma parceria com os donos de atrativos, né, em que eles fazem todo o licenciamento do atrativo e a pessoa paga 30%, né, para os profissionais. O Sebrae contrata, paga, e a pessoa que é o dono, o proprietário do atrativo, paga apenas 30%. Então, no município, né, já foi feita a Cachoeira das Orquídeas, foi a primeira a ser licenciada, né? Existem outros atrativos em caminho de regularização. Então, na medida que esses atrativos forem regularizados, eles poderão ser divulgados, permitirá a roteirização do município de Dianópolis, né? Apesar de ter vários atrativos, vários recursos naturais, esses atrativos não estão sendo aproveitados porque não podem ser divulgados na medida que não estão regularizados. Lisiane, quais resultados e qual a contribuição da sua pesquisa para a sociedade? A partir de quando eu fui buscar resultado, quando eu fui buscar informações sobre a agricultura familiar em Dianópolis, eu vi que não tinha dados, não tinha informações. Primeiramente, começando pela própria gestão do município com relação à agricultura. A Secretaria da Agricultura mesmo não tinha informação quantos produtores, né, como é que era, se era pecuária, se era, né, não tinha esses dados. Então, eu procurei um órgão do governo, né, o Rural Teams, é uma instituição do Estado, que ela faz essa parte de extensão, né, de atendimento aos pequenos produtores. Na verdade, não só os pequenos, né, eles atendem de uma forma geral. Quando eu procurei eles têm um cadastro de 348 produtores cadastrados da agricultura familiar. Sendo que a previsão de entrevistar 116, até o momento eu entrevistei 99. Desses entrevistados, eu pude observar pontos positivos e pontos negativos. Os pontos positivos é que praticamente 80% deles residem na zona rural, ou seja,
isso é um ponto positivo para o desenvolvimento sustentável local, pela questão do êxodo rural, né? As pessoas se mantêm no campo. E eles têm um estímulo, a maioria deles, o estímulo para continuar na atividade, independente das dificuldades. Eles têm um estímulo de continuar na atividade. Então, você vê... Alguns falavam, não, é porque é só o que eu sei fazer. Não, é porque eu gosto do que eu faço. Né? Então, as respostas foram das mais variadas. Mas, assim, a única questão que eu achei que foi muito defasada foi a questão de não ter o acesso à informação, a questão da questão do crédito, para eles poderem investir, né, numa produção melhor. Eles têm, a maioria são donos também, a propriedade é própria, isso também é um ponto positivo, só que eles não têm acesso ao crédito. Então, a questão do cadastro da agricultura familiar, é o CAF que eles chamam, eles não têm esse cadastro, né? Então, para você ter acesso ao crédito, um dos primeiros pontos é isso. Então, eu acho que talvez falta uma questão de informação, de troca de informação, e a questão da própria participação do secretário da Agricultura, ou então, juntamente com o Rural Teams, que é um órgão de extensão, né, de assistência a esses produtores, eles passarem essas informações. Eu tive a oportunidade de ir com o gerente do Banco da Amazônia, num desses momentos, em que ele foi explicar como funciona a questão do crédito, né? Como funciona a questão de financiamento, a questão dos documentos que eles precisam levar, mesmo que esteja só a questão dos assentamentos que ainda não estão com os registros ok. Então, assim, isso falta. Eles disseram que tem gente que tem quase 20 anos nesses assentamentos e não tinha esse tipo de informação. Então, assim, eu achei muito bom participar, tá, esse contato, né? Até porque você vê como é que está a realidade. Eu acho, o que eu quero trazer de positivo, né? Que eu espero que a minha dissertação possa trazer, é que essas pessoas, né? Por mais que estejam lá no Brasil profundo, igual o professor Edson Querido gosta de falar, é a questão de ter acesso a essas informações, né? E a gente vê que a gente não está tão distante. E aí, quando você chega lá na pequena propriedade, que você vê que eles não têm informações básicas, que tá ali, como esses programas mesmo, né, do governo, que é o Programa Nacional de Alimentação Escolar mesmo, né? Então, a Rural Teams tem esse número de cadastros, mas ele atende apenas a 40 pequenas famílias, né? Então, tipo, isso poderia ser expandido. Tudo bem, talvez não atenda 100%, né? Mas pode ser ampliado, que 40% não vai dar uma percentagem muito baixa, né, do que são atendidos. Então, eu espero que exista, né? Eu já conversei com o secretário da Agricultura lá, tive a oportunidade de conversar e falei dessa questão, né, de às vezes só uma questão de proporcionar a questão de processamento dos alimentos, né? A maioria dos alimentos são vendidos ali dentro, né? Então, são alimentos naturais, são alimentos que não são usados agrotóxicos, são alimentos saudáveis. Então, assim, eu acho que tudo isso vem a questão, né, de envolver as ODS, né? No meu, particularmente, eu coloquei a questão da ODS 2, que o ODS 2 é a questão de acabar com a fome, né? Um dos pontos principais, e o ODS 8, que é justamente a questão do trabalho, né? De envolver, de proporcionar mais salário, né? Mais empregos. E às vezes ali na zona rural mesmo é uma troca de serviços que eles fazem entre os proprietários. Então isso eu acho um ponto assim que não agride o meio ambiente, né? Eles estão agindo de uma forma, né? Então vem toda a questão de usar as dimensões, da gente usar o econômico, o social e principalmente a questão do ambiental, que hoje é uma das coisas que mais preocupa a gente. Então eu acho que essa é a minha contribuição. Perfeito. E eu faço a mesma pergunta agora para o Camilo. Qual a contribuição da sua pesquisa para a sua comunidade? Então, como a minha colega Elisiane colocou anteriormente, a aptidão principal de Dianópolis, a economia de Dianópolis, ela é toda baseada na agricultura, né? A gente tem a pretensão, né, de fazer com que a população local enxergue a oportunidade e a possibilidade que o turismo traz de trazer o desenvolvimento econômico, ambiental, social, né? Porque o que a gente observa é que a população local não vê o turismo como uma atividade propriamente econômica em si.
Os donos de atrativo não têm interesse em abrir suas propriedades para a exploração turística. A população, eles não enxergam os atrativos como um meio de desenvolvimento, uma atividade econômica, né? Então, na medida em que for despertado que o turismo é uma atividade econômica que pode trazer esse desenvolvimento econômico, inserir a sociedade e preservar o meio ambiente, é isso que a gente quer. Perfeito. E, Elisiane, como que você vê, né, a contribuição da sua pesquisa dentro da área que você decidiu analisar? Eu vejo como indispensável para o desenvolvimento de toda a região de Imperatriz, né? Tendo em vista que Imperatriz se encontra numa posição estratégica, né? Ela está a uma média de 600 quilômetros de 4 capitais do país, né? E a expectativa com essa pesquisa é que ela contribua para isso a partir do diagnóstico que tem sido realizado com essa pesquisa, né? Que é a importância da universidade nesse processo de desenvolvimento regional e a comunicação pública secundária da ciência. Então, a expectativa é que, a partir disso, a universidade ela possa aperfeiçoar e melhorar os meios institucionais para todos os campos da universidade. Os meios institucionais que a universidade disponibiliza, que eles possam ser disponibilizados para a Imperatriz, para aquela região, para que ela tenha conhecimento das pesquisas que são realizadas pelo campus. Joia. Professor, para a gente encerrar, o interessante é justamente isso, né? O estudo voltado à questão da sustentabilidade que é feito em uma região que atende questões específicas daquele local. Mas não, se não no todo, né? Pelo menos uma parte. Esse estudo pode ajudar outra localidade e é por isso que é tão importante, né? Fazer e divulgar a ciência. Sim, é importantíssimo isso, a produção do conhecimento científico. Mas aqui é interessante destacar também o crescimento do conhecimento e principalmente a reprodução desse conhecimento feito por esses mestrandos. Eu lembro no processo de seleção nas entrevistas, cada um tinha uma ideia muito vaga daquilo que pretendia desenvolver e aí ao longo do mestrado, estudando 8 disciplinas, acabaram apropriando de muito conhecimento e consequentemente agora já tem a possibilidade de oferecer um produto e um serviço à sociedade do qual estão inseridos. Então esse é o aspecto positivo do fazer um mestrado. Então, melhora muito a formação de vocês, mas com uma grande contribuição na sociedade, no desenvolvimento local que vocês estão inseridos. E lembrando que o Tocantins e o sul do Maranhão são regiões hoje que apresentam um grande crescimento das atividades econômicas, ligado principalmente à expansão da produção de soja e à pecuária. Só que o que é importante é que essa expansão dessas atividades econômicas seja acompanhado também com um cuidado ambiental maior, com um cuidado social maior. Então, é muito bom sempre o avanço do plantio de soja, a criação de gado, melhora na balança comercial do país, mas eu quero saber o que essa produção rural resultou na melhoria de qualidade de vida dessa população. Então, cada caso é um caso. Então, estudando os 3 pontos aqui, a comunicação é o ponto comum nas 3 propostas. A primeira comunicação da pesquisa, feita pela Elisiane, a comunicação que é importante para a valorização do patrimônio natural na pesquisa do turismo, feito pelo Camilo, e é interessante também a comunicação, como essa comunicação chega para as pessoas lá na agricultura familiar no interior do Tocantins. E essa informação é fundamental para a mudança necessária para que as pessoas saibam quais são os seus direitos e como reivindicar esses direitos junto ao poder público local. E como isso contribui para a melhoria na qualidade de vida das pessoas naquela localidade e produzindo produtos saudáveis que pode ajudar também no processo de desenvolvimento para toda a população brasileira. O que vocês estão estudando são modelos e métodos aplicados para aquela região específica, mas pode ser reproduzido em outras localidades com características semelhantes. E todos vocês o que fizeram, primeiro um bom diagnóstico da realidade da região e depois pensando nas políticas que possam ser aplicadas na busca desse desenvolvimento.
Perfeito, professora. Agradeço a presença do Camilo, da Elisiane, da Lisiane e também do nosso professor doutor Edson Trajano. Esse foi o episódio 44 do Pode Fazer Ciência e em breve a gente volta com mais novidades para você. Até lá!